Boa tarde a todas. Bom, a gente vai começando, o Paulo Bu está chegando, está preso ali no trânsito da Lagoa para cá, mas já está quase chegando. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos nossos palestrantes de hoje, Graziela, Felipe e o Paulo que já está chegando, e vamos iniciar, está tendo gravação também. Então, boa tarde a todas e todos, todas as pessoas que nos assistem ou que nos assistirão no futuro. Essa mesa, ela pode colocar, por favor, a apresentação? Ela está no momento super oportuno, apesar de que tivemos um pouco de mudanças no cenário internacional, né? A gente está falando sobre G20 e saúde. Como vocês sabem, né, a gente está na presidência brasileira do G20 e as reuniões da saúde acabaram de acontecer. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vai discutir um pouco sobre isso, né? Então, vamos fazer uma rápida introdução para lembrar, enfim, acho que a maioria aqui conhece, mas é importante para todos acompanharem um pouco o processo do G20 e como é que ele funciona. G20, só para lembrar, é o principal fórum de cooperação econômica internacional composto por esses 19 países, mais duas organizações internacionais. Né? O G20 eram 19 países e uma organização internacional, por isso o G20, né? Os 19 países mais a União Europeia. E agora, na presidência brasileira, a proposta foi na presidência anterior, no ano passado, durante a presidência da Índia, foi incorporada a União Africana, que corrige não totalmente, mas ajuda a corrigir uma questão de representatividade. Como o G20 utilizava um critério basicamente econômico, né, as 20 maiores economias do mundo, a África é o continente que ficou muito subrepresentado, tinha apenas um país, que era a África do Sul, e agora tem a União Africana, então aumentou essa representação, mas ainda continua subrepresentado. Tá? Foi criado em 1999, naquela época era um fórum para gerenciar as crises financeiras internacionais, era um fórum que reunia os ministros da economia, das finanças, e depois, em 2008, com as novas crises financeiras internacionais, subiu de nível, passou a ser reunião de chefes de Estado e de governo, e passou a tratar não só dos problemas das crises financeiras, mas paulatinamente a tratar de todos os temas, ou da maioria dos temas do cenário internacional, entre eles a saúde, que a gente vai comentar logo à frente. Mas como vocês veem, todos os demais continentes estão razoavelmente bem representados, a América com Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e México, a Ásia com Índia, Indonésia, China, Japão, enfim, e a Europa com os principais países, economias europeias, Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. Em números, a gente vê que realmente esse grupo, que tem um número relativo de países no cenário internacional pequeno, responde representativamente por um número muito grande, tanto da economia mundial quanto da população mundial. Né? Então, 85% do PIB mundial, 2/3 da população, a gente tem países como a China, a Índia, que sozinhos elevam muito esse número, e 75% do comércio mundial. E como funciona o G20, para a gente lembrar, o G20 ele não é uma organização internacional instituída, ele é um fórum de diálogo, então ele trabalha com presidências rotativas anuais, não tem um secretariado permanente, não tem uma sede fixa, a cada presidência organiza a estrutura que é necessária para as reuniões e para as decisões daquele ano. E para ter uma continuidade, ele funciona num sistema de troika, ou seja, 3 países organizam, ajudam a organizar essa sequência das discussões. Né? A presidência anterior, a presidência atual e a presidência seguinte. Então, a gente está no ano em que a gente tem 3 países do sul global na troika. Né? A presidência anterior foi a Índia, a atual é o Brasil e a próxima vai ser a África do Sul. Depois vem Estados Unidos e Reino Unido e anteriormente a gente teve Indonésia, Itália e Arábia Saudita. Inicialmente começou com a questão das finanças, como eu mencionei, e por isso o G20 se organiza em 2 trilhas, como é chamado, né? 2 linhas de trabalho. A trilha das finanças, que reúne as discussões
enfim, dessa área, e a trilha de Sherpa, que são coordenadas pelos Ministérios das Relações Exteriores, enquanto a primeira é coordenada pelos Ministérios das Finanças mesmo, e a trilha de Sherpas, que coordena os demais temas, como educação, saúde, desenvolvimento, sustentabilidade. Tá? Tem alguns mecanismos que geram uma interação entre as duas trilhas, né? Não são apartadas, mas elas se comunicam por alguns mecanismos, um deles eu vou comentar daqui a pouco. Né? E, basicamente, os trabalhos em cada ano da presidência do G20 tem dois momentos principais, né, que são discussões sobre os problemas globais, discussões sobre os principais assuntos que tem que ter ou deveriam ter um consenso entre esses países, e depois as negociações de propostas e declarações. Continuando com essa breve análise, o G20, ele, como é um grupo de países sem essa estrutura vinculante, então mesmo os seus documentos que são emanados, né, as declarações dos líderes, dos ministros, dos grupos técnicos, eles não são vinculantes, né, são um acordo entre os países e devem ser seguidos adiante por expressarem a vontade dos seus estados. Mas, por exemplo, quando há uma mudança de governo, nada impõe que um país mantenha aquelas proposições. Tem dificuldades geopolíticas, é um grupo que trabalha por consenso. Né? Então, isso já é, por um lado, é importante, né? Isso é super importante, mas gera dificuldades, ou seja, todos os países, e como vocês veem, tem aqui Rússia, Estados Unidos, China, Brasil, Arábia Saudita, então chegar a consenso entre um grupo tão distinto de países com objetivos geopolíticos distintos também não é fácil, então há dificuldades. Mas a gente entende que, e se entende, né, que ainda é um fórum em que esses países conseguem dialogar, então isso é super importante, né? Enquanto, enfim, na geopolítica às vezes estão em uma guerra, até quase uma guerra fria, né? Uma disputa geopolítica intensa, guerras acontecendo, aqui representantes desses países sentam-se com um grupo mais reduzido e conseguem dialogar e normalmente conseguem chegar a alguns consensos, como a gente vai ver. Os resultados são as declarações e os comunicados, e dentro dessas declarações e resultados, eu dividiria em dois tipos de resultados. Um é a formação de consenso, ou seja, o consenso desses países em alguns temas já é um resultado em si. Né? Você as principais potências mundiais chegam a um acordo em determinados pontos, isso é levado para outras instâncias. Né? A ONU é a principal organização internacional e ela que realmente decide as questões. Né? Mas quando o G20 já entra no acordo, leva esse acordo para a ONU, tem mais facilidade de passar as questões. Por exemplo, na área da saúde, a gente tem acordos, né, consensos mínimos com relação ao tratado pandêmico, à revisão do Regulamento Sanitário Internacional, mas isso é decidido na ONU. Né? Então, o acordo aqui facilita que na ONU, na OMS, né, que é aqui uma agência da ONU, esses acordos avancem. E, além desses consensos, algumas propostas práticas que saem do G20 que se tornam proposições concretas. Por exemplo, a partir da pandemia, a formação do fundo pandêmico surgiu aqui no G20, foi instituído, né, tem participação da OMS também, mas é um fundo concreto. E a gente tem propostas brasileiras também de ações concretas que a gente vai ver mais para frente. Só lembrar que o G20, além de todo esse grupo de governo, tem também toda a parte de outros setores da sociedade que acompanham, influenciam e buscam trazer a sua visão para as questões do G20. São todos os grupos de engajamento, tem desde negócios, que é o Business 20, a C20, que é a sociedade civil, o T20, que é pensamento, juventude, mulheres. Então, são vários grupos que contribuem para a formação dessas negociações. A gente está quase chegando no ápice do G20, que é a reunião de líderes, né, de chefes de Estado e de governo, vai ser no Rio de Janeiro, 18 e 19 de novembro, mas antes vai ter a Cúpula Social do Rio de Janeiro, que envolve mais a sociedade civil, uma proposta inédita aqui na presidência brasileira. Como eu falei, 18 e 19 a cúpula, as prioridades gerais do governo brasileiro para o G20, combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável em suas três dimensões, social, econômica e ambiental, reforma da governança global, são as três prioridades gerais. E na saúde, a gente tem, enfim,
A saúde entrou com força no G20 a partir de 2017, com a criação do Grupo de Trabalho em Saúde, e a partir daí também a reunião ministerial, né, a reunião de ministros da saúde do G20, e ganhou muita força a partir de 2020, principalmente com a questão da pandemia. Então o G20 foi um dos fóruns que buscou lidar com a pandemia do Covid-19. E agora, em 2021, também, nesse contexto, foi criado um dos mecanismos que trabalham com as duas trilhas, né, que é essa força-tarefa conjunta Finanças e Saúde, que envolve as duas trilhas, Sherpas com os ministros da Saúde e Finanças com o ministro das Finanças. No G20 brasileiro, a parte da saúde, a gente teve várias reuniões presenciais e muitas outras que não estão aparecendo aqui, que são as reuniões virtuais também para negociar. Primeiro, para aprofundar os temas de debate, né? A presidência brasileira definiu as prioridades a serem tratadas nesse ano e depois para encontrar acordos e propostas para lidar com essas temáticas, com essas prioridades, entre outras também. Tá? O ápice do G20 Saúde aconteceu na semana passada, com as reuniões conjuntas de ministros das Finanças e Saúde e com a reunião dos ministros da Saúde e as suas declarações, tá? Que aconteceram 29, 30 e 31 de outubro, na semana passada. As prioridades foram essas: prevenção, preparação e resposta para pandemias, com foco na produção local e regional, a equidade em saúde, como um tema transversal, mas prioritário, saúde digital, expansão da telesaúde, integração análise de dados, e fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, e mudança climática e saúde. Só mencionar que a Fiocruz, né, a instituição que participo, promoveu, com apoio do Ministério da Saúde, uma primeira reunião que foi a primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do G20, também para apoiar o trabalho dos ministros. Foi realizada também no Rio de Janeiro, em setembro, e essa reunião gerou uma declaração que foi enviada aos ministros da Saúde e foi mencionada e foi recebida pelos ministros da Saúde do G20 como uma conferência, a ideia é que ela também possa continuar se realizando nas próximas presidências do G20. Lembrando então que houveram duas declarações, a declaração dos ministros da Saúde do G20 e a declaração dos ministros da Saúde sobre saúde, clima e a abordagem Uma Só Saúde. Né? Então, dentro dessas declarações que a gente vê as formações de consenso e as propostas, dentre das quais a gente destaca a coalizão para a produção e inovação local e regional, que o Felipe vai explorar um pouco mais. E a Graziela também falando um pouco sobre a questão da transferência de tecnologia e essas questões. Então, com isso, eu encerro essa primeira introdução e a gente vai ouvir aqui os nossos palestrantes trabalharem um pouco com isso. Vou pedir ao Felipe para continuar. Deixa eu só apresentá-lo adequadamente. Felipe é assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico Industrial da Saúde, do Ministério da Saúde, doutor em Economia pela Federal Fluminense e professor na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense também, pesquisador em Economia Política da Saúde no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz também, na parceria aqui com a Fiocruz. Felipe, por favor, tem 15 minutos. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, vou ficar desse lado aqui também. Primeiramente, só queria dizer que é um prazer estar aqui, né, companhia do Pedro, da Graziela. Daqui a pouco o Paulo está chegando, né, para se juntar a gente. É um prazer, uma honra estar aqui, né, para a gente discutir o G20 e as ações brasileiras, né, acho que fundamentalmente isso, as ações e a contribuição brasileira para o G20, especialmente aí pensando na reunião dos ministros da saúde, né, no Sherpa dos ministros da saúde. A apresentação que eu vou vir trazer aqui hoje, ela vai falar muito da coalizão, né, mas também, principalmente, a gente pensar na experiência brasileira concreta do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né, do SEIS, e como isso levou, né, à construção, desenvolvimento a ideia, né, para a gente colocar adiante a coalizão global, né, para a produção, inovação local e regional e o acesso equitativo. Né, que, como o Pedro colocou,
essa coalizão, ela foi um dos resultados presentes na Declaração dos Ministros de Saúde, né, e foi considerado assim, uma das prioridades, né, uma das grandes entregas do Ministério da Saúde para essa presidência do Brasil no G20. Então, vou começar aqui falando rapidamente aqui mais sobre a experiência brasileira e como levou, né, à constituição dessa ideia da coalizão e como elas estão vinculadas, né, a experiência brasileira e a ação brasileira no cenário global em relação à saúde. No fundo, né, a ideia da coalizão, da ideia da ação do Complexo Econômico e Industrial de Saúde no Brasil, está fundada numa ideia trazida, né, desenvolvida na Fiocruz, né, muito assim, levada, né, pelo hoje secretário de Saúde, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo da Saúde, né, o Carlos Gadelha, né, desse processo de desenvolvimento em saúde, dessa relação endógena que existe, né, do processo de desenvolvimento em saúde, que a gente não consegue separar, né, transformações econômicas, produtivas, tecnológicas, das transformações políticas, sociais, ambientais que ocorrem no mundo da vida, né, e assim, a gente poderia enfim, ficar falando nessa apresentação só sobre essa relação endógena, mas assim, a gente pode remeter, né, ao exemplo trágico da pandemia, quando a gente viu essa relação se apresentar de uma forma dramática, né, trágica, onde os países que não tinham a capacidade, né, de produção, a capacidade de internalizar rapidamente tecnologias, não foram capazes de responder rapidamente, né, à crise sanitária, né, à pandemia. E o Brasil, felizmente, pelo conjunto de políticas, né, que foram sendo executadas ao longo do tempo, instituições muito importantes, né, como Fiocruz, Butantan, apesar de todo o problema, né, de coordenação, os problemas, né, que a gente enfrentou com o governo anterior, né, mesmo assim, esse acúmulo dessas capacidades permitiu a gente garantir, né, que não fosse respondido na hora, mas que a gente rapidamente conseguisse internalizar, né, assim, conseguimos em 6 meses internalizar a produção de IFAs aqui na Fiocruz, né, então assim, um processo muito rápido de desenvolvimento tecnológico, de internalização, que acho que também a Graziela vai explorar bastante isso, né, e como isso está ligado, né, então essa capacidade da produção regional, local, essa capacidade de responder, de se adaptar, a ter as transformações produtivas, científicas, tecnológicas, como ela está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de garantir a oferta, né, dos serviços de saúde, garantir a saúde para a população, né. Aqui eu vou passar muito rapidamente também, só para relembrar um pouco do conceito do complexo, que ele envolve ali os subsistemas de base química, o subsistema de base mecânica, né, o subsistema de informação e conectividade, todas essas novas tecnologias de comunicação, informação e saúde digital, né, como isso vem promovendo uma transformação muito importante aí na forma como se produz saúde, né, na forma como se organizam os sistemas de saúde. Só pensar que a gente, no fundo, uma outra perspectiva daquele mesmo quadro anterior, que é dizer que para a gente garantir a saúde para a população, a gente precisa de uma base material que esteja por trás, que dê sustentação a esses sistemas de saúde, né? Então, mas eu vou passar rapidamente aqui, porque o foco até a gente chegar mesmo no G20, né? E essa perspectiva levou ao desenvolvimento de uma abordagem política, né, que foi sendo executada ao longo dos anos 2000, teve uma experiência virtuosa que ela foi encerrada, né, que teve exemplos, inclusive, trágicos, né, de o grupo executivo do Complexo, que é um grupo que coordenava ações relacionadas a esse sistema de produção, inovação em saúde, ter sido extinto pouco antes da eclosão da pandemia, né, então, ou seja, mecanismos importantes que foram criados ao longo do tempo, que foram destruídos, e agora estão sendo reconstruídos, e foram criados inicialmente e reconstruídos agora em qual visão, né? Numa visão que coloca o acesso universal como centro da política, né? Quando a gente está pensando em política de produção e inovação, antes, normalmente, né, usualmente, a gente pensava em coisas políticas setoriais, então, o objetivo é o crescimento do setor, o objetivo é aumentar a produção farmacêutica, o objetivo é aumentar a inovação em saúde. Mas isso é importante, mas aqui a diferença é o quê? É colocar essas políticas para quê? Né? E a ideia é centrar, né, essas políticas de produção e inovação para garantir o acesso universal. E quando a gente coloca o acesso universal no meio, né, que a gente poderia também apagar aqui e colocar SUS no meio, né, desse centro, a gente precisa, como que a gente coloca o acesso universal,
o SUS no centro das políticas de ciência, tecnologia, inovação, produção. Né? É garantir uma articulação, né? Primeiro mudando o óculos, como a gente enxerga essas políticas, né? Passar a gente enxergar a prioridade não como o desenvolvimento tecnológico em si, como o aumento da produção em si, mas pensar no acesso, né? Mas a gente pensar em como a gente articula diversos instrumentos diferentes, né? Diversos que estão em dimensões, em ministérios, em instituições diferentes, né? Em agentes públicos, privados distintos, como a gente tenta articular todas essas dimensões distintas, que vão desde a política econômica, a política de financiamento, política comercial, política de educação, de formação de profissionais de saúde, de capacitação, né? A gente ter ciência, uma política científica tecnológica, a regulação, né? E aí eu deixei, por último, aqui 2 pontos muito importantes, né? A política de como a gente usa o poder de compra do Estado, né? Ou seja, como a gente mobiliza a capacidade de compra do SUS, né? Para que a gente garanta não só, obviamente, o abastecimento no tempo certo, né? Mas que a gente garanta também o acompanhamento dessa fronteira tecnológica, que a gente consiga garantir que a gente vai estar preparado, né? Para fornecer os produtos e tecnologias em saúde em uns momentos de crise, como foi o da pandemia. Né? E para que tudo isso aconteça, é muito importante também a gente ter uma estabilidade institucional, né, que como a gente viu, por exemplo, quando a gente tem momentos de ruptura institucional, como aconteceram, né, na experiência recente do Brasil, né, momentos de rupturas institucionais levam à disrupção de políticas, à extinção de programas importantes, extinção de iniciativas importantes. Então, no fundo, essa abordagem do 6, né, que a gente está reforçando aqui, é essa articulação institucional para a gente fazer uma política sistêmica orientada para a proteção da vida. Então, a gente colocar a política econômica, a política industrial, a política de inovação a serviço da vida. E aí é fundamental a gente pensar nisso, o uso do poder de compra do Estado, né, a construção de capacitações. Enfim, aqui, falando aqui, olhando, né, IPE, Fiocruz, enfim, que vocês não, a gente, enfim, quase assim, mas é importante reforçar, né, que é isso, os laboratórios públicos, são as empresas privadas nacionais, as empresas transnacionais, garantia promover transferência tecnológica, né, para a gente conseguir atuar na fronteira. E como que isso foi colocado agora, né, nesse novo governo, como isso tem sido colocado e implementado, né? Principalmente, a gente tem buscado no Ministério da Saúde, em articulação com os outros ministérios que se envolvem, importantes para essa pauta da política científica, tecnológica, inovação e saúde, né? Como a gente articula uma série de instrumentos, uma série de políticas para a gente avançar nessa abordagem sistêmica, né? E como a gente faz? Primeiro, a gente adaptando aqui, né, trazendo que uma prática que a gente fazia antes, mas que hoje a gente costuma designar agora atualmente, né, está na moda de dizer política orientada por missões, né, o que a gente já vinha fazendo, né, mas é colocar, né, como o principal objetivo da política para o complexo é a resiliência do complexo, né, para reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso universal à saúde. E aí, para conseguir isso, a gente precisa mobilizar uma série de políticas, que algumas estão no Ministério da Saúde, mas muitas não estão. Né? E aí que para isso, então a gente tem fortalecimento aí institucional, reconstrução institucional dos instrumentos, né, dos departamentos lá no Ministério da Saúde, com a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do SEIS. A gente tem a mobilização do PAC, né, do novo PAC, através da Casa Civil, né, da Presidência, articular uma série de investimentos públicos diretos aí, né, para a gente fortalecer a capacidade produtiva, né? Então a gente tem investimentos importantes aí na Fiocruz, né, em Santa Cruz, para modernização das plantas produtivas do Butantan, para a gente investimentos importantes na Ebobras, ou seja, investimentos públicos para preparar, né, capacitar os laboratórios públicos para a produção nacional. Em conjunto a isso, né, através da articulação com o CNDI, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o MIDIC, o MCTI, a gente pensar na nova indústria Brasil, né, ou seja, como a política industrial agora coloca como uma missão específica a saúde, né, o complexo, coloca como missão específica a gente conseguir aumentar a resiliência do complexo para reduzir as vulnerabilidades do SUS, né, então, ou seja, mobilizar também outros ministérios, né, e, por fim, a gente chega ali na coalizão
para a produção local, regional, inovação e acesso equitativo no âmbito do G20, que é, no fundo, o quê? A gente conseguir que essa visão ela não fique isolada somente aqui no palco nacional, mas que a gente também traga uma perspectiva de saúde global para essa estratégia do complexo, né, para essa estratégia de fortalecimento do complexo brasileiro, por dois sentidos. Né? Um sentido, o primeiro que é importante, né, a gente, como princípio, né, lutar pelo acesso equitativo, lutar para o fornecimento de medicamentos, vacinas, tratamentos, diagnóstico para as populações vulnerabilizadas, né? Mas também a gente sabe como assim também funciona bastante aqui no Brasil, né? A gente costuma valorizar muito o que vem de fora, né? Então a chancela internacional também, ao mesmo tempo a gente vê que essa ideia está sendo levada adiante, está sendo adotada por outros países, também é uma forma de fortalecer politicamente a política aqui no Brasil, né? Então acho que nos dois sentidos ela acaba ajudando, né? E assim, um quadro muito simples, assim, um esquema muito simples que permite visualizar um pouco, tanto a perspectiva do Seis-Ação no Brasil, mas na perspectiva global também, é que, no fundo, é a gente pensar o Sistema Único de Saúde, o PNI, né, ou seja, os sistemas de saúde, como os demandantes, né, das tecnologias em saúde, mas que a gente consiga apontar as necessidades de saúde, né, efetivamente. E aí, em vez, né, do setor privado, e aí a gente pensar aqui no Brasil as compras diretas, né, ou fornecerem diretamente, a gente pensar em como essa demanda em saúde, né, que ela vem das necessidades da população, né, ela pode ser utilizada, né, para a gente fortalecer as instituições públicas nacionais ou os produtores públicos e privados na arena internacional, né, que participarem da coalizão nos locais e nas regiões, né, para que a gente garanta que essas instituições produtoras sejam capazes, estejam preparadas para atender as demandas desses países, dessas regiões. Então, qual que é a contribuição da experiência brasileira para o G20 nessa ideia da coalizão? Né? Que o poder de compra nacional e internacional ele pode ser mobilizado para moldar os mercados e induzir investimentos públicos e privados em projetos estruturantes, que sejam voltados para a gente atender a desafios e missões nacionais, né, ou regionais. Né. O SEIS é um exemplo concreto de como a gente fez isso no Brasil e que pode ser utilizado para os outros países. Né. Como a gente pode desenvolver políticas de industriais, de ciência, tecnologia e inovação, para avançar no acesso universal. Né. E como é importante também a gente não isolar as políticas de saúde das políticas econômicas e como a gente não pode isolar as políticas econômicas das políticas de saúde. Né? Então, ou seja, ampliar o âmbito das políticas de saúde para que a gente pense que a gente entenda que é possível a gente coordenar as estratégias de inovação e produção para o desenvolvimento da preparação dos países para as emergências. Né? E aí a gente cai aqui na coalizão para a produção local, regional, inovação e acesso equitativo, né, que no fundo ele é baseado nessa ideia que o G20 ele pode desempenhar um papel decisivo na redução da assimetria global da produção e inovação, assim como a gente sustentar a criação, né, de capacidades produtivas em regiões e países que tenham necessidade. Desculpa. E a coalizão, assim, é interessante que o Pedro colocou aqui as prioridades do Brasil no G20, porque ele está muito articulado pensando nessas prioridades. Né? Em primeiro lugar, a coalizão está subordinada, né, à aliança que o Brasil puxou, né, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Né, então, ou seja, é a gente pensar na saúde como desenvolvimento, a saúde como um dos vetores para que a gente consiga combater a desigualdade, que a gente consiga avançar no combate à miséria, no combate à pobreza. Ao mesmo tempo, o G20, a gente entende que não precisa avançar ainda com uma representatividade de mais países, especialmente os mais vulneráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, o G20 é um espaço muito mais plural e diverso do que o G7 e um espaço muito mais plural e diverso do que os BRICS, isoladamente. Né? Então, nesse sentido, a arena conseguir avançar numa proposta de coalizão no G20, né, conseguir um acordo, um entendimento desses países muito plurais, né? Aí a gente está, o Pedro colocou aqui o exemplo e participando das reuniões, a gente via claramente, né, os questionamentos à Rússia, ao mesmo tempo Rússia,
Arábia Saudita, outros países também questionando intensamente a Europa, os Estados Unidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente avançar nessa proposta do G20, nesse âmbito, é um passo, né, para a gente avançar na reforma da governança global, né? Então, ou seja, o Brasil tomando a liderança de uma proposta, de um acordo internacional entre os países, dar passos aí nesse processo de mudança da governança global. E aí também a gente, enfim, ia falar mais final, mas já posso falar agora, é importante reforçar que a gente entende, né, que a coalizão em si, ela não vai trazer a solução final para todos os problemas de saúde, garantir. Agora, com a coalizão, acabou, né? Vai ter acesso equitativo na hora para todos os países, especialmente mais vulneráveis. A gente entende que não, a gente entende que é um processo difícil, até porque, como o Pedro colocou, as declarações no G20 elas são por consenso, né? Então, aí teve uma disputa, né? A coalizão teve um processo longo de negociação, mas que, inclusive, tem outras declarações, como mudança do clima e saúde, tiveram um processo mais longo ainda de negociação para chegar a um consenso. Mas avançar nisso significa que você conseguiu obter um mínimo consenso da percepção dos países e a declaração dos países que é preciso reduzir as assimetrias globais nas capacidades produtivas regionais, especialmente para doenças negligenciadas e para as populações vulneráveis, né? Então, essa foi a estratégia, por isso que a coalizão ela foi pensada para doenças negligenciadas e pessoas em situação de vulnerabilidade, porque, no princípio, assim, de um mínimo denominador mesmo, se a gente não conseguisse discutir e os países concordarem que as doenças negligenciadas e as pessoas em situação de vulnerabilidade deveriam ter acesso equitativo às tecnologias de saúde, né? Então, por que a gente está avançando em negociações globais, né, no âmbito da saúde global? Então, isso aqui é o mínimo, né? E, a partir desse mínimo, criar uma direção de que é possível a gente avançar em espaços de cooperação, espaços de coordenação, né? Então, a coalização ela foi pensada, né, em abordagens sistêmicas para projetos específicos, né? Não é uma coalizão que ela serve para tudo e ampla no sentido, no fundo, ela foi aprovada para definir que vão ser pensados projetos específicos para doenças negligenciadas específicas, né, e situações específicas. E esses projetos, como ele está vinculado com a estratégia do 6, é que, se a gente olhar aqui, ele está pensado de uma forma muito parecida, né? Então, a gente pensa como a gente organiza essa rede de instituições e ações que já existem, né, espalhadas internacionalmente, aí como o Global Fund, o CEP, Gavi, Find, as instituições filantrópicas, né, Gates, enfim, como a gente avança, né, para a gente conseguir coordenar essas ações, para a gente pensar em projetos estruturantes que a gente consiga vincular o poder de compra com a transferência tecnológica, né, e com políticas de incentivo ao investimento, avançar na capacidade regulatória dos países, estimular o financiamento, né, para garantir o investimento nessas capacidades produtivas, de uma forma transparente, com o centro aí a gente pensando nas populações e pessoas em situações de vulnerabilidade. Falei populações, pessoas até só um detalhe que é importante. Esse foi o último ponto de discussão, que ficaram horas discutindo lá na negociação do G20, se o termo que deveria ser utilizado era doenças negligenciadas e populações em situação vulnerável, ou se seria utilizado o termo doenças negligenciadas e pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E aí teve uma disputa de posições muito grande, né, dos países europeus, batendo o pé no sentido de pessoas, de persons, e alguns outros países em desenvolvimento batalhando para a utilização do termo populações, mas como é necessário avançar por consenso, acabou passando a questão das pessoas, né? E aí a ideia é que tenha um critério de seleção de projetos baseado em seleção de problemas específicos de saúde e plataformas e capacidades tecnológicas críticas, né? Então, a abordagem dos projetos eles vão ser centrados nos problemas de saúde, né? A gente vai dar um exemplo aqui agora, né? E isso promover, através do processo de desenvolvimento desses projetos, ter um aprendizado constante, né, através de learning by doing, ou seja, através do desenvolvimento desses projetos, a gente aprender como é que faz uma aliança
nesse sentido global, numa coalizão nesse sentido global, porque a gente sabe que vai ter muita dificuldade, vai ter vários empecilhos, entraves, né? E promover um trabalho contínuo de monitoramento e avaliação para a gente pensar se isso está avançando mesmo, né? E aí um exemplo concreto que o Brasil levou de uma possível plataforma tecnológica para a gente começar, né, o primeiro projeto do Aqualizão, seria pensar na dengue, né, que a gente tem de casos notificados mais de 10 milhões, mas se a gente olhar estimativas, né, de casos de dengue, são mais de 100 a 400 milhões por ano, especialmente porque a gente tem um problema de diagnóstico muito grande, né, para a gente pensar a dengue, e também muitas vezes os casos são leves, assintomáticos, né, então a gente acaba não sendo notificado. Se a gente pensar, boa parte desses 10 milhões de casos está na América Latina, até porque a gente avançou muito no diagnóstico, né, da dengue. Né? Mas a dengue hoje é um problema global, né, porque mais de 176 países notificaram casos. Né, a OMS declarou uma emergência de grau 3. Né, a gente, com a mudança climática, agora as faixas onde a gente tem a incidência de dengue estão se ampliando. Né, então, a gente está vendo agora dengues ampliando aí nos Estados Unidos, no sul da Itália, em diversos outros países que antes não haviam casos, né? E porque a dengue requer uma estratégia de intervenção tecnológica que ela relaciona prevenção, diagnóstico e tratamento, né? Então, ou seja, a gente não foca só no tratamento. A gente não vai focar só na vacina, né? Mas a gente pensar em estratégias de prevenção, estratégias de diagnóstico e estratégias de tratamento, né? E aí, só para finalizar, né, alguns exemplos de possíveis plataformas tecnológicas que a gente associa à dengue. A gente pode pensar aqui na produção de vacinas, né, com estratégias de prevenção, a produção de testes rápidos, testes moleculares para os diversos serotipos, né, e pensar em tratamentos para evitar que a gente tenha progressão para casos severos de dengue. Né. Então, no fundo, a estratégia da coalizão do G20 é isso, abrir um caminho, né, saber que é abrir um caminho para a promoção de cooperação global, a partir desse denominador mínimo, que é as populações vulneráveis e as doenças negligenciadas, né? E como a gente começa esse processo de cooperação, articulação, para a construção de capacidades produtivas dos países, né, em desenvolvimento. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Foi um duro trabalho e com grande sucesso que a gente conseguiu aprovar isso no G20, né? Essa proposta que vocês veem é uma proposta que busca a inclusão, né, das populações. Apesar desse grande trabalho, agora que o trabalho começa, né, Felipe? Muito bem. Então, vou convidar Paulo Buis para se juntar aqui a gente, sentar aqui conosco. E, nesse momento, também convidar a Graziela para dar a sua intervenção. A Graziela Zuccolotto é pesquisadora e coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação no IPEA, economista também, doutora em Economia pela Federal do Rio de Janeiro, foi pesquisadora visitante na Alemanha, no ZTG, Universidade Técnica de Berlim, e é assessora do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. No IPEA, ela desenvolve pesquisas sobre indicadores e políticas de inovação tecnológica, especialmente propriedade industrial e na área da saúde e tecnologias sociais. Graziela, por favor. Boa tarde a todos e todas que estão presencialmente. Vou ficar na frente de vocês aqui. Vou ficar por aqui. E que também estão nos assistindo online. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar numa mesa tão qualificada. E a minha fala, assim, é praticamente um complemento da fala do Felipe. Vai muito na mesma direção, talvez seja só uma fala um pouquinho mais detalhada. Eu vou pegar, em todo esse debate, focar num ponto específico, que é a transferência de tecnologia em saúde. Vou apresentar para vocês o Policy Brief, que tratou desse tema, que foi até coordenado por vários autores, vários colegas, inclusive minha grande amiga Cláudia Chamas, e vou aproveitar para trazer a experiência brasileira, com foco nas parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é uma experiência extremamente inovadora, eu acho que única, né? A gente não encontrou nada similar no mundo, extremamente inovadora, e quais lições a nossa experiência pode trazer nesse debate de transferência de tecnologia. Porque quando a gente fala em acesso, em aumentar a produção, em transferir essa tecnologia, é difícil quem se coloque contra.
Mas onde estão os limites? Onde estão, de fato, as dificuldades? Né? Então, acho que a experiência brasileira, a gente pode olhar os nossos casos de sucesso, o que já foi aprimorado, né? A PDP passou por uma mudança recentemente na nova portaria. Como é que a gente pode contribuir com esse debate? Bom, então, sobre o que foi publicado, esse Policy Brief, publicado pelo T20, né, que são os think tanks, esse tem um foco específico em transferências de tecnologia e menciona o foco em pandemias também, mas eu queria estender um pouquinho o debate, porque apesar da importância das pandemias, acho que esse debate vale para a geração de medicamentos, eu vou focar mais em medicamentos, mas como um todo. Então, esse é o documento, tá? Quem quiser ter acesso, está na página do T20. E algumas recomendações já foram para o comunicado do G20. Tá? Esse comunicado foi baseado nesses policy briefs, tá? Que foram submetidos, revistos por pares e aprovado pelas forças-tarefas. Então, algumas coisas que vêm daquele policy brief já estão no comunicado, que também está disponível para acessar a todos. Bom, reforçando o ponto que acho que o Felipe trouxe muito bem também, né, Pedro? Acesso. Quando a gente está falando em transferência de tecnologia, a gente quer aumentar a produção dos laboratórios públicos, das empresas privadas, mas a finalidade, o que a gente quer, ao final de tudo, é isso aqui, aumentar acesso. E no Policy Brief eles colocam até como um objetivo inegociável, apesar de a gente saber da quantidade de negociações que tem por trás disso tudo, né? Por que a pandemia foi um grande exemplo? A gente viu lá, na época da Covid, que os países mais pobres, que tinham baixa capacidade tecnológica e produtiva, tiveram menos acesso a vacinas. Demoraram muito mais tempo para ter acesso à vacina. Então, a gente vê uma relação entre as duas coisas, entre as capacidades produtivas e o próprio acesso. Esse dado eu achei super interessante, que também está citado no trabalho, que acho que é de 2021, né? 14% das vacinas foram recebidas por países de renda média baixa, só que esses países representam 40% da população mundial. Eu vou trazer mais um dado nessa direção, que eu tinha levantado em 2022, mostrava nessa data o número de países, nessa última coluna, tá? A população totalmente vacinada, acho que uma dose, por país. E a gente vê que tinha países com 0,1%, enquanto tinha países que já tinham sido totalmente vacinados. Então, isso aqui, acho que é o fundo do nosso objetivo, aumentar acesso. E todo esse processo de transferência de tecnologia, de aumento da produção, tem que ter esse fundo, né, esse olhar principal. Quais são as recomendações que aparecem nesse Policy Brief? São 5. Tá? Que são, assim, também vai muito no que o Felipe já apresentou, né? Acho que todos esses pontos já foram bastante discutidos. Eles dividem as recomendações em 5 pontos. Visibilidade, esforços em P&D, expansão da produção, financiamento público sustentável e governança global. E, obviamente, eles estão todos interligados. E um foco em olhar isso tudo para aprimorar, principalmente, assim, as condições dos países de baixa e média renda. Passar rapidinho cada um dos pontos. Visibilidade. O que é destacado ali? O G20 tem um poder muito grande de aumentar a visibilidade para esse assunto, para como é importante transferir tecnologia, principalmente para países de baixa e média renda. O G20 ele tem esse poder de ser como uma plataforma, de chamar essa atenção e aumentar a visibilidade, mostrando a importância disso. Chegar a esse consenso, acho que vocês dois usaram muito essa palavra, eu acho muito interessante, tá? Principalmente do que daí foi para o comunicado do G20. Chegar a esse consenso não é fácil, então, em países tão diversos, e entender que o G20 tem esse papel de aumentar essa conscientização, eu já acho que é uma questão bastante relevante. Segundo ponto, esforços em P&D. Gente, o esforço histórico acumulado de P&D, não adianta a gente começar a fazer P&D hoje achando que o resultado vai vir amanhã. Esse esforço histórico e acumulado, ele é muito importante. A gente viu quanto ele foi importante no caso brasileiro, para a questão da Covid, tanto o Butantan quanto o Fiocruz, né, que conseguiram. A gente conseguiu se vacinar amplamente, mais rapidamente, por causa dessa bagagem que eles já tinham, por causa dessa bagagem que as instituições já têm. Então, essa resposta ela demora um tempo, essa bagagem tem que estar sendo sempre construída, sempre aprimorada. Um outro ponto que eu achei bastante relevante aqui,
que faz parte desse histórico, não é só em P&D, é a capacidade de negociação dessas tecnologias, né? Fiocruz teve que negociar para conseguir a AstraZeneca, Butantan também. Então, a negociação com quem é o detentor da tecnologia, né? E muitas vezes a gente está falando de tecnologias patenteadas, com propriedade industrial, essa capacidade de negociação não é trivial, né? Não é uma expertise trivial, e ela é bastante relevante. Então, esse esforço todo também é o segundo ponto que deve ser estimulado. Opa. Terceiro ponto, obviamente, muito relacionado, é a expansão da produção. Você expande a tecnologia e expande a produção. A gente viu, como eu mencionei, acordos bilaterais que foram bem-sucedidos. Tem outros que não foram tantos. E aí, será que as instituições não tinham também essa capacidade prévia que a gente, felizmente, tinha no Brasil? A gente estava falando de acordos bilaterais ainda, né, não multilaterais. E alguns não deram certo. E quando a gente tem um detalhe aqui, que não é detalhe, que talvez seja o ponto mais sensível de quando a gente fala desse tema, que é propriedade intelectual. A gente viu a tentativa de suspensão desses direitos, de negociação de suspensão desses direitos durante a pandemia. Nem nessa época isso foi efetivado, né? Na crise global, nem nessa época isso foi para frente. Então, talvez a API seja o ponto mais delicado nessa discussão. E entender até que ponto as licenças voluntárias têm seu poder, né? Como é que você consegue essas licenças, porque tem que ter contrapartida para as empresas. Né? Eu tenho a tecnologia, eu quero lucrar com elas, então você tem que ter essa contrapartida. Então, oferecer isso, oferecer esse retorno e saber negociar, ela é bastante importante. Fora a questão de licença compulsória, que aí é um assunto mais delicado ainda. Quarto ponto, financiamento público sustentável. Não é colocar dinheiro hoje, tirar amanhã, tem estabilidade nesses recursos. Esse financiamento ele tem que ser sustentável. E o ponto que eu achei mais interessante, além de eles falarem do advocacy, né, que o G20 entrar nessa defesa desse financiamento para países de baixa e renda médias. Isso já é bastante importante, colocar o G20 nessa posição. Agora, esse final aqui, a importância das condicionalidades. A gente sabe a quantidade de medicamentos que são desenvolvidos basicamente com recursos públicos, ou com muito recurso público. Dá só para a empresa conseguir o retorno disso? Dá só para a empresa lucrar? Então, não, teriam que ter condicionalidades para ter cláusulas de acesso, ou seja, receber o recurso público, é necessário, né, ter algum tipo de contrapartida. E o último ponto, governança global. E aqui eu acho importante destacar a OMS no papel central no debate de saúde pública. Ela tem que ser a instituição central. E a gente vê que, em saúde pública, você tem essa relação com transferência de tecnologia e propriedade intelectual. E, quando mistura os três, você tem várias instituições com interesses muito diversos incluídos. A gente está falando de OMC, de OMP, governo, setor privado, diversos agentes no mundo inteiro. Então, a liderança da OMS, acho que nesse processo de governança global, ele é um ponto bastante importante. E aí, esses foram 5 pontos que foram colocados nesse policy brief, vários resultados muito positivos que poderão, né, se isso for atendido, que a gente poderá alcançar. Inclusive, eles mencionam, eu achei interessante isso, a geração de novas ideias. Porque quando você consegue difundir a produção, difundir o desenvolvimento de tecnologia, novos atores, novas ideias, novos compartilhamentos podem surgir. Então, esse é um ponto bastante relevante. Essas ideias, elas foram, como eu mencionei, elas foram para o comunicado, elas estão aí na recomendação 9 e também no detalhamento do Task Force 1, que é a recomendação 4. Mais ou menos tudo isso está ali dentro do comunicado. Além disso, acho que estava em outro policy brief isso, menciona-se a criação de um fundo global para vacinação e o último ponto, esse eu achei uma capacidade de negociação que deve ter sido muito interessante. Eu vou ler. Redução das restrições que os direitos de propriedade intelectual podem impor ao acesso a medicamentos e a outros tratamentos e terapias de saúde. A tradução minha. Eu acho que, para conseguir negociar uma frase dessa dentro do âmbito do G20, das negociações, deve ter sido algo bastante ousado, eu diria. Vamos lá. Bom, agora vamos tentar olhar um pouquinho para o nosso mundo, para o nosso caso, né? Quais são as questões em torno da transferência de tecnologia? Porque, como eu falei, a gente quer mais acesso, a gente quer mais capacidade produtiva, a gente quer isso. Onde é que está o detalhe? Né? Eu falo que o diabo mora nos detalhes. Onde é que estão as dificuldades e o que a gente pode ver da nossa história para tentar aprender um pouquinho com isso? 4 pontos, né? Além de propriedade intelectual, que eu mencionei, que é bastante complicado, a própria capacitação de infraestrutura e recursos humanos. Você não cria isso do dia para a noite.
você, né, precisa de um histórico para isso tudo, porque a gente tem restrição orçamentária, né? Então, você tem que saber para onde direcionar, escolher direito como se direcionar esses recursos, e, novamente, a negociação com os detentores de tecnologia. Tem que ter alguma contrapartida, né? E quando tem patente no meio, o cenário é sempre mais complexo. E agora eu vou falar um pouquinho das PDPs. Felipe, se quiser me interromper aqui, fique à vontade. Bom, acho que todo mundo conhece, mas vou detalhar um pouquinho o que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Esse é um esquema um pouquinho antigo que a gente tem. A gente está falando, eu acredito, da iniciativa talvez mais inovadora em transferência de tecnologia, uma iniciativa que acredito que nesse modelo só exista no Brasil, e que tenta e consegue, em grande parte, juntar todos esses objetivos. Então, a gente está falando de transferências tecnológicas de empresas privadas para laboratórios públicos. Aí você consegue aumentar a capacidade produtiva tanto de empresa privada quanto do laboratório público, e com isso tendo a garantia de compras do SUS, do Ministério da Saúde, através enfim, do DELOG, do Departamento de Compras, para garantir que toda essa relação funcione. Então, a empresa privada transfere, muito sinteticamente, transfere tecnologia para o laboratório público, e nesse processo você tem uma garantia de compra que pode ir até 10 anos, muito resumidamente. Os objetivos da PDP, eles, no geral, né, não continuam os mesmos. A gente está falando em juntar tudo isso. Como é que você junta tudo isso numa política só? Então, a gente está falando, primeira coisa, acesso. Ampliar o acesso, diminuir desigualdade e diminuir a vulnerabilidade do SUS. Reduzir dependência produtiva e tecnológica. Ao mesmo tempo, racionalizar o poder de compra do Estado, porque ele está sendo usado para, né, impulsionar todo esse processo. Isso tudo tem que ser feito com a tal da economicidade e vantajosidade, ou seja, esse processo tem que aumentar a produção, etc., mas você não pode fazer isso explodindo o preço, explodindo os gastos do Ministério da Saúde. Então, a entrada desses produtos, que em grande parte são genéricos, a ideia é que eles também derrubem os preços que o próprio Ministério compra. E aumentar a própria rede de produção pública, né, estimulando os laboratórios públicos no país, muito sinteticamente. Vou fazer um merchandise agora. Resolvi falar, a gente está falando de PDPs, porque a gente tem uma parceria, na verdade foi uma demanda do Ministério da Saúde, a IPEA, alguns anos atrás, para fazer a avaliação das parcerias para o desenvolvimento produtivo. A gente está nesse processo já desde 2022, e agora, no dia 26 de novembro de 2024, a gente vai lançar o nosso primeiro livro no IPEA em Brasília, com transmissão para o YouTube, com os primeiros resultados desse trabalho. Esse livro ele não foca nas PDPs especificamente, tá? Ele é uma visão mais geral do mercado de medicamentos, porque a PDP ela não surge, né, no meio do nada. A gente teve que entender todo esse mercado, e aí eu estou falando de mercado, regulação, ATS, preços, acordos, são alguns dos capítulos do livro. A gente teve que entender todo esse mercado para poder, no ano que vem, aí, lançar os produtos específicos da PDP, mas eu já trouxe alguns resultados rapidinho para vocês. Então, acho que a semana que vem o livro já está no site do IPEA, mas o lançamento vai ser dia 26 de novembro. Bom, agora vamos aos que eu falei, o diabo mora nos detalhes. Eu acho que algumas questões que eu trouxe para a gente... Estou atrasada. Você jura? Ai, meu Deus. Vou trazer isso... 3. Quais são as questões gerais que a gente tem para pensar PDP e de transferência de tecnologia em geral? Quando eu te mostrar o dado que eu trouxe, você vai querer ver. Agora... Bom, primeiro critério para a seleção de produtos. A gente não vai transferir tudo, né? A gente tem que selecionar. Quais são os critérios? São os medicamentos mais caros? São os que a gente já tem expertise? Quais são esses critérios? Uma coisa assim para a gente refletir e pensar. Qual que é o impacto na capacidade produtiva e tecnológica das empresas e dos laboratórios? A gente já está conseguindo mensurar isso. As empresas que estavam nas PDPs, elas cresceram mais do que as outras ou não? Monitoramento e enforcement. Essa transferência envolve vários atores. Como é que você, de fato, consegue acompanhar, cobrar, que essa relação entre os atores seja feita da maneira mais produtiva possível? Propriedade intelectual e preço e custo. Eu só vou apresentar um slide, então, que eu tinha trazido alguns resultados para vocês, só desse último ponto, que a gente já fez alguns estudos sobre preço e custo, analisando as recomendações do OMS para precificação de medicamentos, essa está no livro, o que o Brasil segue e o que o Brasil não segue, mas eu vou trazer só esse aqui para vocês, então, o Felipe já conhece, né, Felipe? Que esse não vai estar no livro ainda. Aqui a gente tem a lista de medicamentos da PDP, a segunda coluna ali é o preço médio
de aquisição, e aí a gente viu se o preço que o DELOG paga via PDP é maior ou menor do que esse preço médio, desculpa, isso na última coluna. Então, a gente viu que não é uma análise só para estimular a curiosidade de vocês no momento, mas por esses medicamentos que a gente analisou, pela PDP, o DELOG estava pagando menos do que a média em 21 dos 22 medicamentos. Então, desculpa, gente, o resto eu vou deixar como curiosidade de vocês. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Graziela. Super importante. A gente fica triste até de não poder continuar, porque, enfim, temos ainda a fala do Paulo. E daqui a pouquinho a gente está encerrando o horário da nossa apresentação. Super obrigado mesmo. Agora eu vou convidar o Paulo Buis para fazer os seus comentários sobre os resultados do G20. A gente já deu um geral sobre o que foi o G20, as questões. Focamos agora no principal resultado alcançado, que foi essa coalizão, e a Graziela mostrou como é que isso pode ser feito, ou seja, temos uma experiência no Brasil que fundamenta essa proposta, como diz Felipe, e o Paulo Buis vai fazer um comentário sobre, enfim, de modo geral, esses resultados do G20. Paulo Buis é médico, doutor em ciências pela USP, professor emérito da Fiocruz, foi diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e presidente da Fiocruz, e atualmente é coordenador do Centro Colaborador da OPAS-OMS para a Diplomacia da Saúde Global e Cooperação Sul-Sul na Fiocruz, membro titular da Academia Nacional de Medicina do Brasil e presidente da Aliança Latino-Americana de Saúde Global, a ALASAG. Paulo é uma autoridade aí na saúde global, diplomacia da saúde, e acompanha conosco o G20 Saúde. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro me desculpar pelo atraso, mas uma das questões que eu acho mais importante para a saúde é a imobilidade urbana que nós estamos mergulhados. Eu levei 1h15 de Ipanema até aqui, para vocês terem uma ideia. Então, me desculpe pelo atraso, eu saí, Pedro até de saia 13h45, levei 1h15, uma coisa impressionante. Eu acho que nós tínhamos uma grande expectativa com relação ao G20. O G20 Brasil, presidência do G20 do Brasil, se propunha, Pedro deve ter colocado no início aqui, uma série tinha princípios, orientações, propostas extremamente importantes, desafiadoras, de esperanças, basicamente com primeiro, não digo a eliminação, mas o enfrentamento da fome e da pobreza, que não é só uma política deste governo, mas é uma unanimidade, de que a questão global mais importante que nós temos é a pobreza, incluindo, nesse caso, a enorme desigualdade entre países ricos e pobres, entre pobres e ricos dentro dos países, e também a injustiça que isso significa. E essa desigualdade, ela se expressa das mais variadas maneiras, e as mais variadas maneiras impactam sobre ela. Eu me refiro que a questão ambiental, social, econômica, política e ética, essas 5 dimensões, a meu ver, elas informam a posição brasileira das mudanças que o Brasil gostaria que o G20 acompanhasse, e com o poder do G20, as principais forças econômicas, políticas, sociais, militares, estão no G20, indiscutivelmente. É claro que nós temos um G20 duplo, um G20 com BRICS, países BRICS, e um G20 Ocidente, digamos assim, um G20 mais Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Mas, de qualquer maneira, a proposta brasileira era fazer uma convergência desses interesses desses 2 grandes grupos, acomodar isso e buscando essa história, enfim, da equidade, da distribuição mais justa da renda, da eliminação da fome, da eliminação da pobreza, um pouco dialogando com a Agenda 2030, e
tendo, digamos, como propostas concretas, algumas delas seriam umas que já foram colocadas aqui, no campo da chamada Aliança contra a Pobreza e a Fome, que pega a saúde em cheio, mas pega muitas outras coisas, a questão da mudança climática, impacto sobre a saúde, enfrentar isso, a questão da produção de bens para a saúde, vacinas, mas todos os bens, não é? Porque nós ficamos falando em vacina, tecnologia avançada, quando, na verdade, a maior parte dos países do mundo não tem acesso a antihipertensivo, que custa frações de centavo um comprimido e que vai qualificar a vida das pessoas e vai, provavelmente, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais longa e mais saudável, sem todos os problemas trazidos pela hipertensão, renais, cerebrais, etc. Então, nós ainda estamos, né, não pensando em tecnologia avançada, mas nós ainda estamos pensando em acesso a medicamentos essenciais, a relação de medicamentos essenciais. E isso, na verdade, o G20 esqueceu, não é assim? Não menciona isso, quando eu acho que isso devia ser mencionado na veia. Se menciona sempre a inovação tecnológica, se menciona os produtos novos. Ora, os produtos novos não é? Interessam, na verdade, claro, aos doentes, à população, mas interessa muito mais ao sistema produtivo, né? Porque é ali onde virão os lucros e onde virão. Agora, medicamento essencial, vacinas básicas, que já estão mais do que conhecidas, isso é que interessa, do ponto de vista de produtos para a saúde. Sobre fome e pobreza, não há dúvida. Né? Em vez de nós gastarmos 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas o ano passado, se nós tivéssemos um fragmento disso gasto em prover a população com comida, nós estaríamos resolvendo um problema seríssimo e um problema, digamos assim, histórico da humanidade, um problema vivencial básico, existencial básico, né? Então, essas lógicas todas o Brasil tentou trazer e acho que conseguiu manter um diálogo adequado. Houve muitas restrições, o Pedro deve ter falado para vocês, as dificuldades para a gente conseguir chegar a um acordo sobre a aliança contra a fome e a pobreza. Já foi difícil. Quanto à produção local, com certeza foi dificílimo. Por quê? Só para citar um exemplo, quando o presidente Biden, em 2020, se elege, ele imediatamente diz que a representante da Organização dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio ia retirar todos os obstáculos sobre a questão patentária, para que nós tivéssemos o acesso. Ora, a questão patentária, será que é a coisa mais importante? Ou a coisa mais importante é a transferência tecnológica? Ensinar a fazer o pão ou a cerveja, quer dizer, ensinar a fazer as vacinas naquela época da pandemia. Né? Então, já tinha uma distorção ali. No dia seguinte que ele anuncia isso, a poderosa indústria manufatureira de medicamentos dos Estados Unidos, a indústria farmacêutica, saiu em todos os jornais dos Estados Unidos com uma declaração dizendo Biden contra os americanos, Biden socialista, porque estava propondo, enfim, que a indústria farmacêutica americana fizesse não entregas gratuitas, mas e aí vem a questão, os Estados Unidos, àquela época, poderia dizer, nós vamos bancar essa transferência para aqueles países que tiverem condições e vamos remunerar essa indústria num ato de solidariedade do país mais poderoso, rico da Terra. Né? Se isso tudo que o Brasil propôs foi dificílimo, eu diria, ontem se tornou impossível. A eleição do Trump acaba com qualquer ilusão sobre o G20. Escrevam isso, eu vou assinar embaixo e nós vamos guardar esse documento para, se eu sobreviver, né, daqui uns 10 anos, claro que eu quero viver 100, né, mais 100. Estou longe de conseguir isso seguramente, mas nós daqui a 10 anos estaríamos olhando que a eleição do Trump colocou o ponto final em qualquer
perspectiva não só do G20, mas em qualquer perspectiva multilateral ou plurilateral. Quando eu falo multilateral, eu falo o sistema das Nações Unidas, com suas diversas agências, programas, fundos, tanto a Secretaria-Geral, a ONU, né, central, digamos, quanto o PNUD, o PNUMA, na parte de meio ambiente, a OMS, enfim, o Unicef, o Fundo né, o Fundo de População, que promove, digamos assim, facilidades para a área de saúde reprodutiva, ainda mais com a política, digamos, né, anti-aborto desse governo. Quer dizer, nós temos, assim, uma varredura de contras. E, além disso, este presidente eleito, eles ganharam, né, ele com sua ideologia, politicamente, ganharam todo o Congresso americano, Senado e Câmara. E tem ao lado dele simplesmente a Suprema Corte também. Então, é um cenário para quem sonha com multilateralismo, para quem sonha com solidariedade internacional, para quem sonha com esforços coletivos para a redução da pobreza, da fome, da desigualdade, não é? São notícias, desde ontem, as piores que nós poderíamos ter recebido. Né? Até porque também a confirmação, né, digamos, dentro da União Europeia, que sempre foi o polo social-democrata, né, o polo, enfim, mais generoso de todo esse processo global, ele também se encontra numa derivação, num desvio para a direita na história da governança da Europa, na história da cooperação internacional da Europa. Eu tenho uma tese, assim, eu guardo comigo sempre uma frase do grande pensador marxista italiano, Antonio Gramsci, que em 1920 falou o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. O que eu falei até agora foi o pessimismo da razão. Quer dizer, quando nós analisamos politicamente o que aconteceu desde ontem, que se somam as dificuldades que o Pedro deve ter mencionado para vocês, do que foi a negociação do G20, para conseguir, digamos, acordos favoráveis à superação da desigualdade, à solidariedade internacional, à redução da desigualdade pela equidade, etc., aquele pouco que se tinha conseguido sofre esse impacto da eleição de ontem, que derruba com um cenário minimamente favorável a qualquer das coisas que nós estávamos esperançosos. Né? Seguramente, a aversão desse presidente eleito pelo multilateralismo, associado com o compromisso profundo com a indústria armamentista, né, e com, entre outras indústrias, a indústria farmacêutica, né, vai dificultar enormemente os sonhos que nós estabelecemos nesses grandes documentos que vão ser debatidos nos dias 18 e 19. Então, uma pergunta que fica assim, quem virá representando os Estados Unidos? Vocês já se deram conta que o presidente eleito não virá porque não está empossado. O presidente americano não virá porque foi derrotado, a vice dele foi derrotada, todo o establishment mais elevado da Casa Branca provavelmente não virá. Então, nós vamos ter uma presença pífia dos norte-americanos, dos Estados Unidos, na reunião do dia 18 e 19. O que sobra como alternativa? Aonde está o otimismo da vontade? Isto é, o otimismo político. A meu juízo, se encontra no BRICS. A meu juízo, se encontra no BRICS. Quem é BRICS? O Brasil presidirá a BRICS a partir do dia 1º de janeiro de 2025. BRICS representado hoje estão 10 países e tem mais de 30 países interessados em ingressar em BRICS.
BRICS se propôs, na reunião de Kazan, na última 2 semanas atrás, apresenta-se como promotor do que seria uma nova ordem econômica e social global. Existe bala na agulha, mas eu não gosto de usar essa palavra bala na agulha, porque sempre a gente vai pensar, na verdade, não só na indústria militar, como a chamada hard intervenção dura, que é a arma, né? E quando nós temos que trabalhar, na verdade, é com o soft power, né? E não o hard power, e o soft power representando essa capacidade negocial, esse humano que aflora muitas vezes nas governanças de muitos países e que traz efeitos muito positivos por uma cooperação favorável à superação dessas imensas desigualdades que marcam o mundo. Eu também não faço, digamos, não tenho o sonho ou não tenho a expectativa de um BRICS que vai resolver tudo. Quem diz que resolveria tudo é o Trump, né, quando ele diz I will fix it. Quer dizer, eu vou resolver isso. Isso, na cabeça de cada eleitor americano, era aquilo que ele achava que deveria ser resolvido. Ele é eleitor. Então, esse slogan político do Trump foi fatal em certos momentos para determinadas populações. Então, BRICS representa, por que uma expectativa favorável? Primeiro, porque tem uma decisão política explicitada, ainda que seja algo no terreno da retórica, porque os documentos são sempre retóricos até que você comece a implementar. A aceitação das propostas brasileiras para BRICS tem sido muito abertas, muito mais abertas do que foram os G20. As negociações são muito mais facilitadas, né? Índia, temos problemas, obviamente, na questão da produção local e essa competição em tecnologia, inclusive em genéricos, etc., entre Índia e China. A gente sabe que ali os grandes produtores mundiais são Índia e China, considerando os países BRICS. Mas nós temos a expectativa de que isso também venha a se equacionar numa negociação que traga chamada win-win negotiation, isto é, vantagens para todas as partes. A capacidade tecnológica de Índia, China, Rússia, a capacidade tecnológica e a capacidade produtiva são muito elevadas, né? Não para tudo, mas nós sabemos que hoje que a ciência e a inovação chinesa, mesmo indiana, russa eventualmente, né? E o Brasil correndo por fora, mas sendo também hoje na América Latina um país que tem, como muito bem relatou os 2 colegas que me antecederam, esperançosamente, né, com o processo da PPP, etc., etc., ou agora PDPs, né? E a proposta que temos do governo federal de instalar transformações importantes no complexo industrial da saúde, no complexo médico industrial, seja como se chamar, nós vamos ter agora essa possibilidade de entender se o Brasil vai ou não ter essa capacidade de convencimento ou essa capacidade de convergir politicamente com os demais países BRIC, que agora se acrescentam os petrodólares, né, do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, e também os países que estão chegando para se incorporar a BRICS, como Turquia e outros países que têm também suficiente capacidade tecnológica e disposição para o diálogo, disposição para a cooperação internacional, para a solidariedade internacional. Então, acho que nós temos, na perspectiva do pessimismo da razão, que foi a minha primeira parte da fala, eu quero agregar este otimismo da vontade, né? Nós temos a possibilidade de reconstruir dentro da geopolítica global, dentro dos acordos internacionais que o Brasil vai presidir BRICS a partir de 1º de janeiro e vai realizar a COP30 aqui no Brasil, que também traz alguma possibilidade do protagonismo brasileiro. Apesar de que, com essas questões que eu estou colocando,
temos uma fragilidade importante hoje do Brasil, que é não estar conseguindo unir a América do Sul. Essa é digamos, um pé de barro que a nossa capacidade de liderança internacional nos dá, porque nós tentamos, com o consenso de Brasília, realizar a reunião convocada pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula, em 30 de maio de 2023, logo depois que toma posse o novo governo, uma reunião de presidentes em Brasília, que não resultou no esperado, porque houve contestações importantes por parte do Chile, por parte da Colômbia, e agora o conflito com Venezuela, né, que o Brasil acaba sendo apontado como quem impediu a entrada de Venezuela, com toda razão, eu diria, em BRICS, mas para forçar também que a Venezuela revise-se. Não é? Mas todas as sinalizações têm ajudado a se guardar um grau razoável de otimismo para a BRICS. E recordando, não é, o grau de pessimismo que eu vejo em relação ao G20 é que a próxima troika, porque o G20 tem a liderança do país que fez, do que está fazendo e do que fará a reunião de líderes. O Brasil, África do Sul e, como diz os espanhóis, mira a voz, né? Os Estados Unidos, que é o próximo presidente de BRICS em 2026, de G20. Então, nós temos aí um problema sério, porque o G20 vai travar, tanto a partir de agora, pela ação da nova presidência, e também outros retrocessos pode-se esperar em 2026 no âmbito do G20. Isso não significa, entretanto, que nós estamos enterrando a esperança e o otimismo da vontade da política para os próximos passos de alguns passos multilaterais, e o BRICS é o que eu gostaria de apontar como aquele que nós, analisando lá, trabalhando no CRIS com objeto, diplomacia da saúde, colocamos. É nessa figura do BRICS que nós colocamos a maior esperança nesse momento. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo. Acho que com essa fala, digamos assim, né, com uma visão mais geral, assim, uma análise aí pessimista e otimista, as duas vertentes aí, a gente vai encerrar, né, já estamos no nosso horário, avançamos um pouquinho, agradecer muitíssimo o Felipe, Graziella, o Paulo Buis e a presença de cada um de vocês, os colegas que nos assistem online ou que nos assistirão no futuro. E agradecemos ao Rio Health Forum, a Iniciativa FIS, por essa oportunidade. Muito obrigado.